Amém, irmãos. Um bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convido os irmãos a colocar em pé. Vamos estar iniciando o nosso culto de comunhão, onde cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, viemos aqui nessa manhã trazendo dentro de nós o Cristo, aquele que na cruz do Calvário realizou aquela obra de redenção e que nós temos que relembrar e rememorizar em todas as nossas ações diárias, Infelizmente o cristianismo esquece do seu Senhor, do seu Salvador, e no decorrer do dia nós temos muitas ações que são independentes do Senhor, E essa é a causa de tanta frustração, de tanta tristeza, de tanto sofrimento e de tantas perdas. Mas nos domingos, onde a gente tem esse momento de comunhão, é o lugar onde o Espírito Santo sempre traz uma unção específica para a gente relembrar a nossa situação espiritual e a nossa posição de ser servo, totalmente servo, Então, convido os irmãos para abrir uma palavra que está no livro de João, no capítulo 21. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e pode realizar um olhar do versículo 15 até o versículo 18, Vira para a pessoa que está do seu lado, vamos fazer um horário. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Vamos orar neste momento, então, irmãos, para abrir este momento de comunhão com o Senhor.
Vamos fechar os nossos olhos neste momento e abrir nosso coração para Deus. Vamos abrir nosso coração para Deus neste momento, irmãos. Porque podemos fugir das pessoas, fugir muitas vezes dos problemas, fugir das obrigações naturais, mas nós não fugimos de Deus, porque os olhos do Senhor estão sempre olhando para os filhos dele. Senhor Deus, neste momento aqui em tua presença, nos colocamos diante de ti, Senhor. Primeiramente em confissão de pecados, porque pecamos contra ti. Passamos uma semana e muitas vezes cometemos os mesmos pecados, Senhor, que confessamos diante de ti semana passada. E vai se iniciar mais uma semana no dia de hoje. E talvez durante a semana cometeremos o mesmo pecado, Senhor. Nos perdoe, Senhor Jesus, porque o Senhor é longânimo, misericordioso. E a sua expressão amor nos leva e nos traz aqui mais uma vez. Nos perdoe, Senhor Jesus, porque nós não buscamos em primeiro lugar o teu reino. Limpa os nossos corações, Senhor Deus, e os nossos sonhos, os nossos planos não são os teus, Senhor, ainda. Mas transforma isso no dia de hoje. Transforma isso no dia de hoje, Senhor Jesus. Porque acabamos de ler, quando era mais moço, tu te cingias e ia para onde queria. Mas já há tanto tempo estamos vindo neste culto. E já é momento do Senhor estender as mãos para nós e nos guiar para onde o Senhor queres. E nos tome neste lugar. Nos tome neste lugar, Senhor Jesus, para não ser mais uma comunhão religiosa, e sim uma comunhão guiada pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Flui o Teu Espírito neste lugar, porque o Senhor fala onde mais 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Aqui estamos, um pequeno rebanho, e sabemos que o Senhor está presente aqui, porque o Senhor vela pela Sua palavra para cumprir. Então olhe para dentro de nós e purifica a nossa alma, purifica o nosso coração, nos torna malhável para Ti, Senhor. Senhor, diante de Ti colocamos esse momento de comunhão, que as nossas orações não sejam palavras vãs, que o nosso louvor não seja palavras vãs, que o nosso clamor não seja vão, e seja momento de entrega total a Ti. Então, Senhor, neste momento, dirija os Teus anjos para cá e guarda esses 4 momentos, esses 4 cantos deste local, Senhor, e coloca, Senhor Jesus, um momento espiritual, Senhor Jesus, fluindo o Teu Santo Espírito através de todo louvor, através de toda oração, através de todo testemunho, compartilhar. E flui neste lugar, Senhor, para que tenhamos experiências divinas contigo nesta manhã. Que essa semana venhamos Te tocar, Senhor. Que hoje venhamos Te tocar como nunca Te tocamos. Que os Teus dons sejam desenterrados neste lugar. Que possamos clamar, Senhor Jesus, em alta voz, louvar aquilo que o Senhor deseja, orar aquilo que o Senhor deseja, não mais como queremos, e sim conforme o Teu Espírito, Senhor Deus. Clamamos, Senhor, diante de Ti. Clamamos, Senhor Deus, diante de Ti, porque nós não somos merecedores de estar aqui, mas mais uma vez o Senhor nos coloca aqui, Senhor Deus. Ó, Senhor, flui o Teu Santo Espírito. E Te entregamos, Senhor Jesus, esse louvor, essa oração, para que Teu Espírito flua, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Bom dia a todos. Que o Senhor Deus esteja abençoando a vida de cada um. Esse louvor se chama Último Estágio.
que é onde nós estamos, irmãos. É uma fase. E o louvor, a letra diz assim: digo, andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Que assim seja a nossa vida. Apreciemos a sua vinda, pregar e orar sem cessar. Batalhem pela fé, apreciemos a sua vinda, pregar e orar sem cessar. Batalhem pela fé, apreciemos a sua vida, pregar e orar sem cessar. Batalhem pela fé, apreciemos a sua vida, pregar e orar sem cessar. Batalhem pela fé, apreciemos a sua vinda, pregar e orar sem cessar. Batalhem pela fé, apreciemos a sua
andar, pregar e orar sem cessar. Mateus capítulo 6, irmãos, vamos abrir aqui, nós vamos ler um versículo. Mateus capítulo 6, no versículo 33. Vamos repetir juntos esse versículo. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Bom dia a todos. O louvor que nós vamos entoar para a honra e glória do Senhor, amém? Por amor de Sião. Eu estava até perguntando para o pastor a respeito de Sião. Sião é uma terra, e essa terra, eu creio que pode colocar que é o nosso coração, a vida no espinho, que o Senhor quer, como já entoou agora esse cântico anterior, né, que fala de andar no espírito, né? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o Senhor quer que a gente declare com fé, amém, irmãos? Amém. Vamos entoar com alegria. De Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça.
João capítulo 5, vamos ler aqui versículo 17. A Julia pode vir aqui também no cântico ali com a família. Vamos ler juntos. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém, irmãos? Nós possamos nessa manhã ouvir a voz do Senhor chamando pelo nome, né? O Senhor tem um projeto, um propósito. Ele trabalha com planos bem definidos na nossa vida, e toda a nossa vida é natural para espelhar a nossa vida espiritual. Nessa hora, você conhece a letra desse louvor, que você possa fechar os teus olhos, que são as janelas da alma, e que a tua voz se eleve, que você venha cantar essa letra junto conosco. Peguei-te pela mão, caminharei diante de ti pra planar os obstáculos, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Peguei-te pela mão, caminharei diante de ti pra planar os obstáculos, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas sobre a terra. Assim saberás que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Assim saberás o Deus de Israel. Eu te chamei pelo teu nome, sei que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Eu te chamei pelo teu nome, sei que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor e mais ninguém. Fora de mim não há outro Deus. Ouço o Senhor dizer: sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Sou eu, o Senhor, que crio tudo isso. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Ainda nessas notas, levanta as tuas mãos, irmãos,
reconhece o Senhor nos teus caminhos. A palavra de Deus diz que nós temos que reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. E essa palavra fala que Ele nos pegou pela mão e Ele nos chamou pelo nome e que é Ele que faz tudo isso. Reconhece o Senhor nos teus caminhos, fecha os teus olhos agora. Foi Ele que te chamou. Tudo que tu viveu até aqui faz parte do processo de Deus de curar essa alma. Deixa o Senhor curar a tua alma. Deixa o Senhor renovar a tua mente. Porque Ele diz que Ele te chamou pelo nome. Ele conhece tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nós pensamos. Ele conhece no fundo do nosso coração. Ele nos conhece melhor que nós. Coloca para o Senhor os teus pedidos. Peça a Ele para curar as emoções. Todo engarrafamento que a alma faz. Todos os pensamentos que muitas vezes o prejudicam. Coloca diante do Senhor. Deixa Ele te curar. Deixa Ele entrar nos momentos mais escuros, nos lugares mais escuros da tua alma. Deixa Ele te curar. Invoca o Senhor, sinta o toque dEle. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar dos traumas da tua vida. Deixa Ele te curar dos traumas da tua infância. Naquele momento que tu acha onde Deus está, Ele estava olhando. E fazia parte. Tudo fazia parte. Nada nunca sai do controle do Senhor, irmãos. Nada nunca sai do controle do Senhor. Pode perguntar onde Deus estava. Ele estava olhando. Mas fazia parte para que hoje tu estivesse aqui nesse lugar. Para que hoje tu conhecesse a palavra de Deus. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor, e mais ninguém te entrega fora de mim. Não há outro Deus. Eu te chamei pelo teu nome, sem que tu me conhecesses. Eu é que sou o Senhor. Eu é que sou. Fora de mim não há outro Deus. Reconhece Ele nos seus caminhos, porque Ele diz: ouça, sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Sou eu, o Senhor, que crio tudo isso. Diga com fé e creia. Diga: sou eu, o Senhor, que faço tudo isso. Sou eu, o Senhor, que crio tudo isso. Amém. Te entrega para o Senhor, amém?
podemos sentar em nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas aí, né? Uma que está vindo pela primeira vez é a irmã Gislaine e a sua filhinha, Lara. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. E uma bonequinha ali, né? Também. Que Deus abençoe, né, Gislaine? Depois a Neuza vai um testemunho aí como conheceu ela e como ela está aqui hoje. E também a irmã Rosane, né? Que é a irmã da Silvana também. Já há algum tempo a gente compartilha a palavra à distância lá de Londrina, né, Paraná, né? E hoje ela está aqui nos visitando aí. E a nossa irmã em Cristo, né? Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Que a irmã Rosana ontem desceu as águas do batismo, né? Então que Deus a partir de hoje, né, tenha liberdade de abençoar ela, assim como tem nos abençoado, né? Ela agora é nossa irmã em Cristo, né? E nós devemos colocar o nome dela, né, nas nossas ações diariamente aí. Amém? Vou já pedir para a irmã Ticiane vir aqui, né? Que ela vai estar compartilhando, né, algo do Senhor aqui. Amém. Bom dia mais uma vez para os irmãos. Os irmãos estão alegres? Estão animados? Eu lembrar aqui do irmão Cleider, né? Que sempre nos faz essa pergunta. Então, irmãos, eu vou regar a mensagem, é do seminário Recuperando a Visão, a mensagem 12. E recuperando significa que a gente está precisando de ter essa visão com realidade dentro do nosso coração, amém? Eu vou abrir aqui na palavra Provérbios. Ai, estou conseguindo pegar. Provérbios 29, é o versículo 18. Vou ler aqui com os irmãos. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o guarda a lei, esse é feliz. Então, nessa mensagem a respeito desse versículo, o Espírito nos trouxe que a profecia é a boca de Deus, amém? E quando nós ouvimos do Senhor, onde que está o falar do Senhor? Quem sabe falar? Onde que está o falar do Senhor? Amém, na palavra, na Bíblia, né? E Deus traz através do ministério da palavra, amém? Então, essa mensagem também trouxe Efésios 4. Efésios 4, o 4. Vou ler aqui com os irmãos. Efésios 4 e também o 7. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Falando desse versículo aqui que essa mensagem nos trouxe, que o corpo de Cristo é somente um. Amém? E para todos nós que chegamos aqui hoje, o que você precisou para chegar aqui em questão do corpo, do seu corpo? Ele teve que ter funções, né? O teu coração, pulmão, amém? As suas pernas, seus braços. E nessa mensagem me trouxe muito a respeito do corpo de Cristo, que não há divisão. E todos, até aqueles que na palavra diz, até um membrinho, vamos dizer assim, um membrinho que a gente não dá muita importância, eles são importantes para Deus no corpo. E nessa mensagem também trouxe que quando um irmão às vezes aparece, olha como Deus está usando aquele irmão, por exemplo, o coração, ele bate, né? Ele bate, o coração é muito importante, né? Se não fosse o coração bater, nenhum de nós estaria aqui, né? Só que não, nós devemos agradecer ao Senhor e buscar do Senhor qual que é a minha função no corpo. Então eu não posso estar sem função, porque se os dois rins parar de funcionar, o que vai acontecer, irmãos? Vocês sabem a função dos rins? Filtra o sangue. Ele não tem a mesma função que o nariz. O que o nariz faz? Respira.
Amém? Então nós temos que gloriar no Senhor, de saber que um dedinho minguinho é importante, o coração, os rins, o pulmão, e não ter inveja. Porque o inimigo tenta, irmãos, a te jogar, falar assim, olha, tá vendo? Aquele lá tá aparecendo, você não tá. Daí onde que Deus trata da rejeição nessa mensagem, fala isso. Então os irmãos podem ir nessa mensagem, se sentir do Senhor, né? Que eu creio que é muito bom para olhar e rever essa mensagem. Irmão, então eu aprendi tanta coisa nessa mensagem que foi 27 minutinhos e uns quebradinhos. Muito rica essa mensagem. Então, Deus quer reinar. Os outros também mensagens de hoje que as irmãs compartilharam, regaram, também disse, né? Que o Senhor quer reinar de dentro de nós. Por isso eu tenho que estar numa posição de servo. Se eu quiser estar numa posição de... não, eu faço do meu jeito. Meu jeito que é certo. Tá fora. Não adianta. Pode espernear, debater, porque não vai render no corpo de Cristo. E daí uma coisa que me chamou muita atenção, que até ele trouxe um exemplo, que um irmão lá, os rins dele pararam de funcionar. Daí o que precisa fazer, gente? Não, dele precisava de um transplante. Daí teve que ter achar, não sei como é que faz, eu não entendo nada, um rim que fosse compatível por organismo. Ele achou, mas teve que substituir. Então ele trouxe isso. Quando a gente não, lógico, não serve para os novinhos, né, irmãos? Eu creio que eu sou macaca velha já, quase 8 anos, uns 7 anos para 8 anos na vida da igreja. Então nós temos, irmãos, que clamar com realidade espiritual para ver transformação dentro de nós e crescimento de vida. E eu achei muito interessante também outro ponto que ele trouxe, que muitas pessoas ficam procurando, né? Eu fui uma delas, irmãos. Eu procurava, falei, meu Deus do céu, por favor, Senhor. Não, falei assim, por favor, falei, Deus, mostra para mim o que é do Senhor, porque tem tantos lugares, né? Para você ir. Sei lá quantos lugares, tem milhares de certo no mundo afora. Eu quero saber do Senhor, e graças a Deus por isso, o Senhor me conduziu até aqui. Não falando assim, esse aqui é o lugar certo, mas daí eu aprendi que eu sou igreja, e junto com os meus irmãos, nós formamos, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, então por isso que precisa ter uma só mente. Quantas mentes que Cristo tem? Então é o mesmo falar, o mesmo pensar, tem que ser o mesmo parecer para que não haja divisão, amém, irmãos? Então o que é isso que aprendi dessa mensagem para passar aqui para os irmãos, amém? A irmã Marta, né? Depois a irmã Jerusa, pode passar aqui. De 5 a 7 minutos cada uma aí para tempo. Bom dia a todos, irmãos. Eu pensei que eu ia livrar hoje. Então, né, eu vou aqui estar regando o capítulo 1 do livro Consagração, né? Que tem aqui na livraria, né, irmãos? Aqueles que não tem, é bom. É muito maravilhoso, né? Todos os materiais, né? É bom a gente ter, né? Então, o capítulo 1 diz assim, o título, o que é consagração? Os irmãos sabem o que é consagração? Então, eu vi o ministro esses dias falando, né, sobre consagração, que é uma doutrina muito falada na vida da igreja, mas muito difícil de compreender, né? Então, aqui, irmãos, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta em Mateus 26, 6 até o 13, né? Então, aqui, esse capítulo, né? Então, aqui eu vou começar falando, né? Os elementos necessários para que haja consagração, né? E foi falado assim, né? Que
que Deus, por sua própria vontade, não consegue obrigar um homem a consagrar-se. Por quê, irmãos? Porque ele não pode ir contra a sua palavra, né? Porque ele nos deu o livre-arbítrio, porque é uma lei, né? E nós temos que escolher, né? Se nós queremos ter essa consagração ou não, né, irmãos? E a gente vê, assim, que o primeiro alvo ali, né? Que a consagração precisa ser ajudada na vida da igreja, né? E esse assunto é muito importante, irmãos, para a gente pegar firme mesmo, porque sem consagração não tem uma vida no Espírito, né, irmãos? Então, aqui diz assim, né, que todo homem regenerado precisa ter revelação do amor de Deus, pois essa é a base da consagração, né? Então, nós estamos na vida da igreja, né? Muitas vezes a gente chega preocupado com muitas coisas, mas tem que deixar essas preocupações de lado, né? E buscar essa revelação deste amor, porque essa é a base da consagração, né? Buscar este amor, a revelação. E como nós vamos buscar essa revelação, irmãos? É meditando na palavra, buscando a revelação do grande amor que Deus tem por nós, né? É algo tão maravilhoso essa mensagem, irmão. E ali em 1 João 4,16 está escrito, né? Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então a gente conhece assim, lendo ali, a gente vê que Deus é amor, né? E Ele nos ama. Mas a gente tem uma informação que Ele nos ama. Mas o Senhor manda a gente buscar esta revelação deste grande amor de Deus. Irmãos, e nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós temos que ser despertados, porque a dica desse mês, irmão, já começou assim, consagração, né? E como tem falado no micro, a consagração é tão importante, né? Então foi falado que não há como crermos no amor de Deus somente por meio de palavras. É necessário que tenhamos prova de amor, se realmente queremos uma consagração. Então nós temos esse desafio de buscar a revelação do amor de Deus, né? E como eu perguntei ali, o que é consagração, né? A consagração significa separarmos do mundo, significa deixarmos de fazer o que queremos e gostamos para fazermos o que Deus quer e gosta. Significa renunciarmos a todos os nossos desejos, né? Então, a consagração implica, assim, muitas coisas, nos deixar, né, de nos amar e buscar essa realidade, né? Para que o Senhor possa nos usar, porque Deus tem um plano, né? E Ele não pode, assim, esforçar nós nos consagrar, igual eu falei no começo, né? Mas é a gente que tem que buscar, né? Então, foi falado assim, que quando a gente orar, clamando por consagração, muitas circunstâncias agradáveis poderão ocorrer em sua vida, porque Deus irá tocar em seus Isaac. Então, o que nos impede de nos consagrarmos, irmãos? É o Isaac. Né? O que são os Isaques, né? Às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é o nosso dinheiro, o nosso trabalho. Tudo isso nos impede de nos consagrarmos, né? Então, a base dessa consagração é o amor, colocar Deus em primeiro lugar. E Deus não habita assim, porque nós temos que tirar o Isaac para ele sentar no trono. Porque não tem como dois sentar no mesmo trono, né? Porque está escrito lá em, acho que fala assim, que não podemos amar dois senhores, né, irmão? Como passo depressa, tem que pegar depressa aqui, né? Então, como foi falado, como eu mandei os irmãos dele lá, abriu a Mateus 26, 6, 13, fala sobre aquela mulher, né, do vaso de alabastro. E ali, irmãos, ela foi constrangida, né, pelo amor de Deus, e ali ela entregou o melhor que ela tinha, que era aquele vaso, né, de alabastro. Então, Deus precisa, irmãos, a gente precisamos, irmãos, dessa consagração, né? Então, consagração significa Deus tomar totalmente você para desfrute dele. Se você ainda não vive essa realidade, você não está consagrado. Você vê que maravilha, irmão. E esse livro é uma bênção, irmão. Então, está escrito assim, quer ver? Vou ler esse pedacinho para me terminar. Consagração significa Deus tomar totalmente você para desfrute dele. Se você ainda não vive essa realidade, você não está consagrado, pois ainda deseja somente desfrutar as bênçãos de Deus. Por isso, para servirmos ao Senhor, devemos ter consciência de que Deus nos deu tudo, mesmo sem merecermos nada.
Você pode ser uma pessoa boa sem ser consagrado ao Senhor. Por isso, Deus não está procurando pessoas boas. Ele está procurando pessoas totalmente dependentes do seu Espírito. Amém? Senão vou tomar muito tempo. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor para todos. Eu vim ligar aqui o livro Seja Próspero. E é o capítulo 5, Dar para Receber. E em Samuel 2, 6 a 8 está escrito: O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são as colunas da terra e sentou sobre ela o mundo. Então aqui fala, né, que as pessoas hoje estão nas coisas mais naturais da vida, né, pensando no que vai dar por filho, um estudo melhor, como vai ganhar o dinheiro, né? A gente sempre está pensando no amanhã e Deus fala que amanhã pertence a Ele, né? E as coisas vai passando na cabeça da gente e a gente não vem buscar o Senhor, perguntar o que o Senhor quer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer para o meu filho, se é o estudo mesmo. A gente não pede direção de Deus, né? A gente não tem esse raciocínio, né? E fala que às vezes se ele estudar, ele vai ganhar melhor, né? Ele vai ter um futuro melhor, vai ter o dinheiro, né? E aqui fala, né, que a riqueza e a prosperidade só vem de Deus. O Senhor tem poder para transformar um homem pobre em um homem rico e vice-versa. Vocês creem nisso, gente? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, né? E a gente, às vezes, não permite Deus fazer na nossa vida essas coisas, né? Deus pode fazer conosco o que Ele quiser, sem que haja uma maneira de nós impedirmos o seu agir. Né? Amém nisso, né? Em 2 Coríntios 9, 6 e 7 está escrito: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo estiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, tudo que a gente tem que fazer para o Senhor, a gente tem que fazer com alegria. Tenho que decidir fazer as coisas para o Senhor com alegria, com amor, né? Eu estar aqui agora, eu tenho que decidir com alegria e com amor. Que eu sei que é difícil a gente subir aquela escadinha ali, né? Mas quando a gente está aqui na frente, a gente fala assim: amém, Senhor, graças a Deus por isso. Eu venci mais uma vez, né? Então é com alegria que a gente tem que fazer qualquer coisa para o Senhor. Na lei de Deus escrito: é dando que se recebe. Leia Atos 20, 35. Em Atos 20, 35 está escrito: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister. Socorre os necessitados e recorda as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Não importa qual seja a área espiritual ou material, quanto mais dermos, mais recebemos de Deus. Hoje, as pessoas não enriquecem porque não sabem dar. Por exemplo, se você quer ter paz
em sua alma, tem que dar o perdão aos que o ofenderam. Se você quer dinheiro, tem que ofertar. Se você quer paciência, tem que agir com paciência com todos. Se você quer ser amado, deve amar as pessoas. É interessante observar a palavra dar. Não se refere a devolver. Logo, dar não tem reação alguma com o dízimo, que é uma devolução de algo que não pertence. Dar é ofertar, ou seja, agir segundo a direção interior do Espírito, sem imposição ou regra nenhuma. Até uma vez, acho que faz tempo que passou, né, que o ministro, liberado pelo Espírito, falou assim, que ele foi, não sei se é num grupo ou numa coisa, ele tinha não sei quanto no bolso, né? E ali Deus tocou ele para dar para uma pessoa, né? Mas ele falou, Senhor, que eu tenho aqui é para comida, né? Ele falou assim, não, eu vou dar o que eu tenho de menos, não lembro o valor, mas o Senhor falou que era para ele dar tudo, né? E naquela hora ele obedeceu o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, né? Essa oferta, né? Não só aqui ofertando para a igreja, mas assim, ofertando nós mesmos, né? Que está falando para a gente gerar e cuidar, né? É uma palavra que está vindo agora, né, para nós. E como é difícil isso para nós, né? Gerar e cuidar, né? Porque nós queremos não dar aquilo que nós temos, né, com amor e carinho. E às vezes a gente acha que a gente vai fazer aqui, mas a gente quer receber em troca o mesmo amor, o mesmo carinho, e às vezes a gente não vai receber, né? Mas Deus quer que a gente faça isso, né? E aqui falando, né, onde que eu peguei aqui, dar e ofertar, ou seja, agir segundo a direção interior do Espírito, sem imposição e regra humana. Talvez você pense que não seja necessário ofertar, por não estar trabalhando, faltando nada. Peraí, deixa eu falar de novo, gente. Talvez você pense que não seja necessário ofertar por não estar faltando nada, nem dinheiro. Entretanto, não esqueça que o Senhor não se agrada daqueles que pensam que sabe ganhar dinheiro. Ele exalta os que dependem totalmente dele para prosperar. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa palavra aqui está em Mateus 23:12. A matemática do velho homem é: quando você retiver, mais você terá. Todavia, a matemática de Deus é: quando mais você der, mais você terá. E aqui fala, creia nessa loucura, né? Quanto mais nós dá de nós mesmos, tudo que a gente fazer para o Senhor, Ele vai retribuir para nós. Que a gente tem que crer nisso, né? A gente não tem que crer nas coisas materiais, nas coisas do mundo, né? E Deus já está falando para a gente separar do mundo, né? E Ele quer que nós tenha amor nele, creia em tudo que Ele vai fazer na nossa vida, né? E é só assim, a gente se humilhar, né, diante do Senhor e saber, né, dessa palavra que é maravilhosa, uma palavra tão pequena, dar, né? Mas a gente tem que saber o que é dar, né? Com amor e alegria, amém? Amém, bom dia, irmãos. Queria convidar vocês para ler em João 4. João 4, versículo 38. Para aí que eu perdi aqui. Meus números estão riscados aqui. 36, 37 e 38, tá, irmãos? Diz assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador
e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho. No caso, estou falando exclusivamente da Gislene, né? Gislene, eu conheci ela há 5 anos, né, Gi? Na biblioteca. Porque se há um lugar assim, irmãos, que nós deveríamos levar nossos filhos, é numa biblioteca. Que a criança adquire cultura, adquire facilidade de leitura. É óbvio que os pais precisam selecionar essa leitura, mas uma biblioteca pública, ela geralmente tem bons títulos, né? Inclusive aqueles que até a escola recomenda, né? Na parte da literatura. E não foi diferente quando chegamos em Ouro Fino, foi uma das coisas que eu procurei aqui em Ouro Fino, foi a biblioteca. E encontrei com a Gi, encontrei com a Priscila também, né? Estamos orando pela vida dela. E foi, assim, uma surpresa muito grande eu rever a Gi quando o ano entrou essa nova gestão de prefeito, né? E trocou, então, a bibliotecária da cidade. Me deparo com a Gi novamente lá. Aliás, o Nicolas, né? A Júlia e a Rafa foram até lá. E ela se lembrou de mim. Mas eu não estava junto. Ela olhou para eles e acho que pelo sotaque ela recordou. E algo que ela falou assim, quando eu fui lá, né, na quinta passada, ela disse assim: Neuza, tu colocou uma sementinha em mim. Ela não tem uma congregação aqui em Ouro Fino. Ela veio de Santo André. Ela é paulista. E Deus cruzou nossos caminhos por esse motivo. Gerar e cuidar, como regou a irmã Verusa aqui. E às vezes o gerar é muito fácil. Ela já está gerada. Por isso que eu li aqui. Uns semearam. Eu entrei no trabalho de outras pessoas. Outros semearam Cristo nela. Mas eu tenho uma incumbência do Senhor de regar. Eu tenho incumbência do Senhor de cuidar. Porque gerar uma criança é muito fácil. Um casal deita numa cama, tem relações sexuais e acabou. Ali está gerada uma criança, segundo a vontade do Senhor. Mas e cuidar dessa criança? E o pai gerar fruto, gerar trabalho para sustentar essa criança. E a mãe para suportar noites e noites a fio. Quem é mãe sabe o que nós passamos como mulher, né? Que encontro maravilhoso será com Eva na glória, né? A fila vai ser quilométrica para os acertos de contas, né? Mas é assim, irmãos. A natureza, a ciência, ela comprova isso, né? Que cuidar de uma criança, cuidar de um ser, é algo totalmente diferente do que gerar. E nós temos esse compromisso. Eu fiquei tão alegre, tão feliz pela vida da Gi. Foi uma surpresa, né? Quando ela me disse: estarei lá no domingo. Aqui está ela. Significa que é uma pessoa palavra. Deus já está habitando nela. Então agora nós só precisamos cuidar, regar essa planta, né, irmãos? E eu convido a todos os irmãos também a cuidar desta ovelha, né, que Deus trouxe ao aprisco. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Obrigada, Gi. Agora ela não está sem congregação, né? Tem a casa do Senhor aí, né? Irmãos, vamos abrir aqui uma palavra, 1 Coríntios, capítulo 9. É 2 Coríntios 9, irmãos. Eu abri certo e falei errado. É 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos colocar em pé e vamos ler esses versículos aqui. Vamos ler o versículo 6, que diz assim: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre
em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então a Neuza vai fazer um cântico, né? E é o momento das nossas contribuições, né? Aqueles irmãos que sentiram no coração de ser participante, né? Bem como nós lemos aqui, cada um contribua com alegria, porque através de todos esses recursos nós podemos expandir a obra na região aqui na cidade. Amém? Leva-me, transporta-me, translada-me para o Espírito, quero te ver. Solta-me dessa prisão, ó meu Senhor Cristo Jesus. Só quero verdade, realidade, aumenta, Senhor, a minha fé, fala comigo. A minha alma te pertence, ela anseia nela por teu governo. Sei que me revelarás quem sou. Sei que dores e sofrimentos são inevitáveis quando isso for. Descortinado, mas disposto estou. Vem, Senhor, Cristo Jesus, avança no teu santuário, para tudo ficar segundo o modelo do monte. Para tudo ficar segundo o modelo do monte. Para tudo ficar segundo o modelo do monte. Amém, irmãos, podemos sentar em nome de Jesus. Vamos abrir rapidamente Salmos 51, versículo 5. E vamos compartilhar aqui algo do Senhor para a nossa edificação. Salmos 51, versículo 5. Vamos ler juntos, que diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Então vira para a pessoa que está do seu lado e olha para ela e diga assim para ela: Você nasceu pecador, e todas as tuas práticas desde o teu nascimento é tudo iniquidade. Portanto, você não agrada a Deus. Amém. Quando nós temos uma pessoa assim que a gente tem aversão, né, não gosta dela, né? E aí nós temos uma outra pessoa assim que a gente gosta, que a gente ama, às vezes é da família. Quando as duas pessoas elas chegam diante de você, você observa que você tem duas reações bem diferentes uma da outra. Aquela que você ama, você quer ficar perto, você quer agradar, você quer presentear, você quer falar palavras de bênçãos, né? Você sorri, você é amável, você investe. Mas aquela pessoa que você tem uma aversão, alguém no passado que traiu a tua confiança, te frustrou, essa pessoa, se você
você não gosta, ela não quer falar com ela. Se você tiver que dar um presente, essa é a última pessoa que você vai lembrar, né? Se você tiver que ter comunhão com a pessoa no mesmo ambiente, essa é a última pessoa que você vai acessar. Verdade? Estou fazendo essa analogia, essa ilustração, porque quando nós nascemos, irmãos, eu preciso entender que pecado e iniquidade não andam com Deus. Deus, na sua natureza, não tem iniquidade. Na natureza de Deus, não tem pecado. Amém? E aqui nós tivemos uma relação de Davi, lá na Antiga Aliança, que disse assim, algo que genericamente enquadra para todos aqueles que nasceu de um ventre materno. Alguém nasceu de outro jeito? A gente só pode nascer através de uma concepção, né? E é através de um ventre materno. Ali tem um óvulo, tem um sêmen, e os dois se unem e geram uma criança. Eu nasci assim. Você nasceu diferente? Então, eu nasci em pecado e iniquidade. Amém, irmãos? Separado de Deus. E essa natureza que compõe a nossa constituição natural nunca vai agradar a Deus. Ela é inimiga de Deus. Ela pensa tudo ao contrário que Deus pensa. Um exemplo. Deus pensa o seguinte: quando alguém é ofendido, Deus pensa, vou perdoar. Quando alguém te ofende, você não perdoa. Tudo é o contrário. Deus, quando vê uma situação, o próprio Jesus disse, eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas quando a gente vê algo que acontece em nossa volta, que não está de acordo com a nossa mente caída, com o nosso intelecto racional, a gente julga. Então percebe que a nossa natureza nunca e jamais vai conseguir agradar a Deus. Como é que Deus vai estar nos abençoando desse jeito? Como é que Deus vai falar palavras amáveis para um ser que é contra Ele? Porque você não fala uma palavra de elogio para quem você odeia ou fala. Deus não suporta a natureza pecaminosa. E nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Amém? Porque o pecado e a prática do pecado, que é a iniquidade, ela só gera morte e sofrimento. Alguém está sofrendo? Não é Deus que está proporcionando. É essa natureza pecaminosa. Porque você vai ver, antes da queda, não tinha sofrimento. Porque Adão e Eva não tinham essa natureza. Eles foram criados, eles nasceram de um ventre de Deus perfeito. Não tinha iniquidade, não tinha pecado. Então o homem tinha sabedoria, a mulher tinha submissão, o homem tinha amor, a mulher tinha submissão. E os dois, junto com Deus, eram um só. Então, antes da queda, ali, antes de Gênesis 13, você não via ódio, divisão, cólera, doenças, enfermidades. Você não via a pessoa endemoniada, né? Você já viu lá Deus lá no Jardim do Éden expulsando o demônio de alguém? Porque não tinha essa natureza. Deus falava, o homem obedecia e não tinha nenhuma dificuldade, nenhuma resistência de seguir os passos de Deus. Mas por causa da queda, então, essa natureza entrou em nós e todo ser aqui que existe nessa vida terrena, ela tem essa natureza. Nós lemos em Salmo 51, vamos ler aqui de novo aqui. Bota no telão aqui para nós gravar bem. Nós temos aqui a Lara. Embora ela já nasceu num berço evangélico, né? Foi consagrada a Deus em nome de Jesus, né? Tem uma natureza que, olha o que diz ali, ó. Se a Lara pudesse falar hoje, assim, para nós aqui, ela ia dizer isso aqui. Oi, mãe. Oi, irmãos. Eu nasci na iniquidade. Ela ia dizer isso. Oi, mãe. Oi, irmãos. Eu nasci, a minha mãe me concebeu em pecado. E se ela continuar crescendo com essa natureza e o percurso da vida dela, ela não aceitar Jesus e não descer as águas do batismo, ela ainda vai continuar com essa natureza até o final dessa era. E ela vai sofrer muito, vai perder muito. E
e o final não vai ser na presença de Deus eterno. E é por isso que se prega, irmãos, o gerar e o cuidar. Amém? Agora ela não pode decidir caminhar com Jesus, mas o pai e a mãe podem auxiliar ela o dia que ela tiver lá os seus 12 anos, 13 anos, sei lá que idade, e ela tiver consciência assim, pai, mãe, eu quero seguir os passos de Jesus. Aí ela entra nessas águas do batismo, e essa natureza, embora vai continuar ainda, agora presa à carne, mas a alma dela vai entrar num percurso de descolamento da carne, vai ser uma bênção. Amém? Vai ser uma bênção na cidade, nessa terra, na nossa vida. Né? Então, vamos lá para João 21. Quem tem essa natureza, irmãos, da iniquidade e do pecado, ela não ama Jesus. Amém? E ela pode ter aceitado Jesus, descido das águas do batismo, mas se ela não for cuidada, ela nunca vai entender que agora ela está numa batalha espiritual que ela tem que trocar de amor. Ela tem que parar de amar a iniquidade e amar a Jesus. Amém? Ela tem que parar de amar o pecado e amar a Jesus. Então, para nós entender, hoje, todos nós temos uma luta constante de parar de amar a nós mesmos. E esse nós mesmos é a iniquidade e o pecado. A nossa luta. Quem é o a nós mesmos? Ao nosso trabalho, em primeiro lugar. É como foi dito aqui, é o nosso cônjuge, em primeiro lugar. É os nossos filhos, em primeiro lugar. Veja só, Deus nunca diz que é para você desonrar os seus compromissos com o marido, com a esposa, com o trabalho, com o filho. Não. Deus diz que tem que colocar ele em primeiro lugar, e aí você vai conseguir ser responsável com o marido, com a esposa, com filhos ou com o trabalho. Quem não ama Jesus em primeiro lugar, falha no quesito vida secular. Quem não coloca Jesus em primeiro lugar, falha no quesito família. Quem não coloca Jesus em primeiro lugar, falha em todas as fibras sociais, quer seja entretenimento, quer seja qualquer área. Então, por exemplo, assim, a luta que a gente tem um filho, né? Que a mãe aqui, né? A Neuzinha é mãe, vocês são mães também, né? A luta que é ter um filho. Olha a dor de parto. Quantas noites sem dormir, né, Gisele? Quantas noites sem dormir, né? Cuidando do nenê. Quanto recurso financeiro que se desprende para manter uma criança com saúde, remédio, comida. Aí depois vem a escola. Olha quanto custa assim educar um filho e depois assim proteger ele dos manjares do sistema do mundo, é droga, porque o eletrônico, o celular está virando droga. É uma droga. Droga não é mais química, né? Mas é uma droga eletrônica. Amém? Outro dia eu vi um videozinho ali que tinha uma criança de 2, 3 anos assim com celular. A mãe chegou, tirou o celular dele, a criança enlouqueceu. 2, 3 anos. E eu ainda vi um outro videozinho que você já deve ter visto, porque está rodeando aí nos celulares, que uma criança de meses, ela não tinha 1 ano, ela estava dormindo, e ela dormia e fazia assim. Como se ela estivesse mexendo num celular ou num iPad, sei lá. Viciada. Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Depois vira um monstro. Onde é que tu estava, filho? Eu estava sempre nos meus lugares. Onde é que tu estava que tu não observou que tu estava matando a tua família? Entende? Estava matando teus filhos. Amém? E até os adultos, assim, se tivesse uma câmera assim na cama, vocês iam ver muitos maridos e muitas esposas dormindo assim. Mas não é acariciando o seu cônjuge, não. É mexendo na tela do celular, aqui na mente, ó. Nós íamos ver isso aí. É uma vergonha, mas é. Amém? Então, o maior desafio, irmãos, é convencer, é o desafio que o Espírito Santo tem na vida da igreja. É convencer você a parar de você amar a iniquidade e o pecado e colocar em primeiro lugar. Sabe que você tem problemas financeiros? Você já te perguntou? Será que eu tenho problema financeiro? Eu sou um expert em administração financeira e estou quebrado.
Você já pensou por que você tem doenças, enfermidades? Por que você muitas vezes, quando fez aquele voto lá diante do sacerdote, eu vou amar essa esposa na alegria, na tristeza, na doença, na miséria, na bonança, eu prometi para ela. E o marido da mesma coisa, passa alguns anos, eles dormem de costa um para o outro e não se suportam. Por que será? Por que os filhos estão rebeldes e cada vez essas jovens assim estão mais perturbados? Irmãos, nós estamos num ápice assim, de transtorno de emoções. As pessoas, elas estão com depressão, estão com ansiedade, estão síndrome do pânico, elas estão descontroláveis. Amém? Por que será? Porque nós o sistema do mundo e o sistema religioso que infelizmente entrou nas igrejas, elas não ensinam mais as pessoas a amar Jesus. Elas ensinam as pessoas a buscar algo para suprir a iniquidade e o pecado em Jesus. Esquece. Deus jamais vai ter iniquidade e pecado. E as igrejas estão lotadas de gente. O que tu vê no culto hoje? Eu vim buscar a minha bênção. Não é assim? Olha, eu ouvi, irmão. Várias vezes eu convido as pessoas assim, plano e tal, culto domingo, tem que ir lá buscar uma bênção. Tu tem que vir aprender a amar Jesus. Porque se você vir para a igreja para buscar a tua bênção é o quê? Iniquidade e pecado? Então aqui não é o lugar. Porque Deus jamais vai suprir pecados e iniquidades. Aí nós lemos aqui um versículo, Mateus 6,33. Bota no telão aqui, por favor, para ser mais rápido. Nós lemos aqui, buscai. Vamos ler juntos. Buscai. Então quer dizer que ele não está perto de você. Tu vai ter que pagar um preço para ir lá e buscar. Eu vou lá buscar a bênção. Não. Buscai, pois. Em primeiro lugar. A bênção? A bênção. Mas se você convidar o pessoal das organizações espirituais, né? Vamos lá no culto, eu tenho que ir lá mesmo, tenho que buscar uma bênção para o meu filho, uma bênção para minha mãe, uma bênção para meu pai. Não. Deus não vai abençoar iniquidade e pecado. Natureza pecaminosa, esquece. Aí ele ensina, se você quer, olha aqui, ser acrescentado, né? Você quer receber os acréscimos de Deus? Quer? Então, em primeiro lugar, tu vai ter que aprender o que é ser súdito, ser servo. Você vai ter que aprender primeiro. Você tem que amar o Senhor Jesus em primeiro. Satanás ilude as pessoas, sabe, irmãos? Satanás, assim, quer fazer a gente ficar religioso, então ele sai de cena um pouquinho e parece que dá um refrigério, assim, agora eu vou ser abençoado. Não, os acréscimos que tu precisa, paz conjugal, paz financeira, saúde, tudo que você precisa, né, está linkado, conectado e nunca separado de você aprender quem tu tem que amar primeiro. Tu tem que amar em primeiro lugar o reino de Deus, não o reino do mundo. Os crentes estão amando o reino do mundo. Porque aquele que tu ama mais é aquele que tu fica mais tempo com ele, né? Quanto tempo tu fica no celular e quanto tempo tu fica na Bíblia? E aquele negocinho, não, mas eu estou lendo a Bíblia no celular. Esquece, porque vem um monte de propaganda e tu esqueceu de ler o versículo. E tu já está vendo outras coisas, no Mercado Livre, tu já está vendo outras coisas no Instagram, Facebook. Não, irmãos. O celular é bom, tem a Bíblia, eu tenho a Bíblia no celular, mas nada melhor do que esse aqui. Esse aqui não vem propaganda fora. Tu abre a Bíblia e abre a Bíblia. Amém? Então, tu tem que vir, irmãos, e buscar em primeiro lugar conhecer a quem tu tem que amar e a quem tu tem que odiar. Porque Deus tem ira contra o diabo. Amém? Nós não temos. A gente julga, a gente fala das pessoas, a gente não perdoa. A gente está vendo as pessoas caindo, indo para o brejo espiritual e nós não temos nenhuma atitude, dormimos a noite toda tranquilo. Mas quando é alguém dos nossos, irmãos, a gente se envolve tanto.
Mas por que tu está envolvido tanto com aquela pessoa, se aquela pessoa é iniquidade e pecado? Deus não abençoa iniquidade e pecado. Tu tem que pegar aquela pessoa que tu ama tanto, então, e ensinar. Ela tem que buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. A gente tem que aprender quem é Deus para poder amar Ele em primeiro lugar. E não nós. Então, o versículo, ó. Vamos fazer uma tradução para a gente entender, então. Buscar em primeiro lugar. Revelação. De quem eu estou amando. Buscar essa relação e é só na Bíblia. E aí você vai se deparar que você não está amando Deus. Está longe. Nós estamos amando eu e os meus. E o eu e os meus é iniquidade e pecado. Porque quem ama Jesus, o que nós lemos ali em João 5? O meu Pai trabalha até agora e eu também. Por que Jesus está trabalhando? Para aumentar a receita financeira dele? Para ele ser popular no meio religioso? Não. Ele estava trabalhando para que as pessoas buscassem descobrir quem eles estão amando em primeiro lugar. E olha o discurso de Jesus. Raça de víboras. Lembra? Vocês estão amando mais o diabo do que Deus. E era o meio religioso. Os representantes e os embaixadores de Deus. Olha o discurso de Jesus. Vós sois o filho do diabo. Porque geralmente o filho ama o pai, o pai ama o filho, né? Então, olha o discurso de Jesus. Mas tá duro o discurso nesse lugar. Eu achei que ia pegar um lugar mais leve. Para quê? Para tu aprender a amar mais o diabo que tu já ama? Não. O discurso de Deus é para mostrar para a gente que a gente está amando mais o diabo do que Deus. E é por isso que a gente está sofrendo. Porque as bênçãos, o alívio, o refrigério, irmãos, a vitória, não vem do diabo. Amém? E você quer receber o refrigério, o alívio do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele tem para dar para a gente? Só desgraça. Então, a iniquidade e o pecado quer ser suprida. Vai ser suprida pelo diabo. Morte, tristeza, sofrimento, perda. Não, gente. A vida da igreja é para a gente ter, primeiro ponto, essa revelação. A quem eu estou amando mais? Aí, vai botando aqui, irmão. Mateus 6,24. Eu tenho que descobrir a quem eu estou amando mais. Vamos ver aqui. Ninguém pode amar a dois senhores. Então, aquilo que tu envolve no dia, tu está servindo, né? É aquilo que tu está amando. A gente trabalha 11 meses e a gente tem, pelo sistema do mundo, 30 dias de férias, né? Aonde estão aqueles que amam Jesus, que não se colocam à disposição do pastor para trabalhar para Deus? Mas a gente vê ali, né, nas plataformas das redes sociais ali, eles trabalhando para o inimigo, irmãos. Então vocês amam o inimigo. Então, a quem vocês servem é ele que vai pagar o salário de vocês. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, para quem tu está trabalhando? É para mim, não tem o mim. Ou é Deus ou é o diabo. Ninguém pode amar a dois senhores. Ou você ama o diabo ou você ama a Deus. Não, mas eu estou fazendo porque eu amo meu filho. Se você não está levando Cristo para ele, levando ele para Cristo, você está investindo no empreendimento falido que vai gerar muito sofrimento para você. Muita tristeza. Amém? Você que é pai, você que é mãe, cuida dos teus filhos. Você que é marido, você que é esposa, cuida do teu cônjuge. Mas como é que eu demonstro o meu amor por eles? Ensina eles a buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Ensina ele a mostrar que tem que trocar os valores do amor. Nós estamos amando mais a iniquidade e o pecado. E esquece, Deus não dá vitória para iniquidade e pecado. Pode estar na igreja, pode estar falando em línguas, pode estar pregando, mas se Deus enxergar lá que o combustível é natureza pecaminosa, você vai continuar falido. Porque Deus vai abençoar, irmãos. Deus tem que distinguir ainda mais no final desta era quem é dele e quem não é dele. Mas eu estou no meio do muro, então tu já é outro, tu já amou o diabo. Porque não tem mais no meio do muro
o muro já está assim, um fio de espada. Tu não consegue se equilibrar ali. E tu vai cair para o lado errado. Te atira para o lado certo. Ó, vamos lá. Ninguém pode amar a dois senhores. Eu não sou nem do diabo nem de Deus. Não existe isso aí, irmãos. Ou tu é do diabo ou tu é de Deus. Todas as tuas ações tu tem que ver durante o dia. Isso aqui Deus faria ou o diabo faria? Será que Deus julgaria isso? Ou o diabo que julga? Ah, é o diabo. Então tu está amando ele naquele momento. E ele vai te premiar com trevas e sofrimento. Aí está dizendo, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é milionário. Se você pudesse, somar todo o teu sofrimento, tristeza, amargura, rejeição, rebelião, e se você transformasse isso em espécie de dinheiro, você era milionário. Porque o nosso coração está cheio dessas coisas assim. E você não pode servir isso aí. Você tem que servir a Deus. Amém, irmãos? Então, voltamos lá para João 21. Aí o ministro falou sobre, nesses 2 encontros que tivemos sexta e sábado, ficou bem forte a tônica, né? Questão de gerar e cuidar, né? E que as duas estão muito ligadas, irmão. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser mãe, tem que participar. Amém? E quem tem filho sabe, é uma luta. É uma luta. Filhos é um grande desafio. Mas ninguém mandou você casar e ninguém mandou você conceber. Você entrou nessa sabendo, porque está aí os exemplos aí no mundo. Então agora seja responsável. Não deixe o diabo educar teus filhos, não deixa o diabo tentar suprir teu cônjuge. Amém? Então Pedro é interrogado, irmãos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Então, a preocupação do ministério terreno de Jesus é provar para aqueles que são discípulos e para os que estão seguindo se eles realmente estão amando Jesus ou estão amando outra coisa. Porque Jesus se preocupa, Ele não quer que a gente sofra, irmãos. Deus não botou nós aqui na vida da igreja para te perder. Aqui, para nós perder, é só a natureza pecaminosa. Ganhar a natureza divina. Só que a gente quer ganhar a natureza pecaminosa. Percebe que o trabalho é só para buscar a natureza pecaminosa, que é esse mundo. Não, a gente tem que trabalhar para ganhar a natureza divina, porque ela vai nos livrar dos sufocos. Irmãos, a gente valoriza tantas terrenas e natural e parente, tradição e Natal e Ano Novo. O dia que tu estiver pesteado no leito de hospital, ora para essas tradições para ver se elas vão te ajudar. Não, irmãos. Vamos colocar as coisas no seu devido valor. Valoriza aquele que Deus colocou dentro de você. Gente, Satanás vence nós assim, coisas tão banais, tão simples. Ele nos convence em ficar dividido de um irmão, por exemplo, que o irmão não me deu um bom dia. Porque o irmão deu atenção mais para aquele lá e não deu para esse. E Satanás bota uma coisa dentro da nossa cabeça e a gente faz aquilo um gigante e fica amargurado, não dorme mais e já fica lançando roupa para todo mundo, né? E lanceta das trevas. Mas então Jesus chegou, os discípulos, vem cá, Pedro. Tu que está sempre comigo, né, Pedro? Tu tem comunhão comigo. Eu quero dizer para você uma pergunta. Se Deus pergunta para a gente, Ele gostaria de ver uma resposta. Mas se Ele pergunta, é porque Ele sabe. Ele não precisa perguntar. Adão, onde tu estás? Ele não precisava perguntar. Deus já sabe. Adão, tu amou mais trevas do que a mim. Eu sei onde tu está. Mas tu não sabe o perigo que é amar mais as trevas do que a mim. Então, Adão, onde é que tu está? Aí Adão gaguejou, né? Porque dali que veio a gagueira, viu? O demônio da gagueira começou ali. O medo, o espírito de medo. Eu tive medo e me escondi. Deus já sabia.
Mas Adão não sabia a gravidade que era ele ter amado mais o que Deus proibiu do que aquilo que Deus permitiu. Amém? E aí você vai ver ali, ó, ele amou mais as trevas e não amou Deus. Amou mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma proibição, e não amou mais a árvore da vida, que era uma obrigação. E por causa daquele amor, olha o que aconteceu com ele. Adão, do suor do teu rosto agora tu vai ter que arar a terra, e tu vai colher cardos, abrolhos e espinhos, e vai ser muito difícil para tu buscar a tua subsistência a partir de hoje. Não era assim, gente. Quando tu me amava, Adão, tu só erguia as mãos, tu pegava uma fruta, tu pegava outra fruta, tu tinha água. Eva, vem cá. Por tua causa, Eva, agora tu vai ter dor e sobremodo para dar luz a filhos. Não era assim, gente. A mulher, sabe como é que era do pecado para ela dar luz à criança? Nasceu. Ela nem ia perceber. Agora não, é 2 horas. Não, na hora, só na hora lá do parto, 2 horas de dor. Fora os 9 meses que muda tudo. Não é assim. Amém? A terra não era maldita. Por tua terra, agora a terra é maldita. Por tua culpa, a terra é maldita. Tua culpa agora vai ter divisão, vai ter desunião, vai ter tudo que não presta. Sabe por quê? Porque tu amou mais a iniquidade e o pecado. Irmão, você quer sair assim, ó, emplacado 2025, muita vitória? Para de amar a iniquidade e o pecado. Vira para a pessoa do seu lado. Tu é a iniquidade e o pecado. Graças a Deus, diz para ela, que dentro de ti agora está Jesus. Esse pode amar. É a nossa única chance, irmãos, de emplacar um 2025 com muita vitória. Parar de nos amar e de amar isso que a gente enxerga e vê todo dia. E vamos amar esse que a gente não está enxergando aqui dentro. E que está dentro do nosso irmão. E que está na palavra. E aí, para nós finalizar aqui, irmãos, ele disse assim, ó. No finalzinho do versículo 15, ó. Apacenta os meus cordeiros. Aí lá versículo 16, ele pergunta de novo. Simão, filho de João, tu me amas? Aí ele diz no finalzinho, repete. Pastoreia as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez ele pergunta. Simão, filho de João, tu me amas? Aí lá no finalzinho. Apacenta as minhas ovelhas. Então, uma demonstração de amor, que se verdadeiramente eu amo Deus e não amo a iniquidade e o pecado, se você quer receber os acréscimos de Deus, você vai ter que exercitar muito isso aqui, ó, o gerar e o cuidar. Quando aqui nós vemos uma cena aqui, há 5 anos atrás, a Neuzinha pegou e lançou uma semente. Ficou lá. Gerou. Não conseguiu cuidar, porque acho que a irmã saiu da cidade, foi? Mas ficou lá. Agora essa irmã chegou. Deus agora vai ser responsável para cuidar dessa ovelhinha. Quando tu gera e cuida, o que Deus enxerga? Tu amas mais a mim do que a ti. Neuza, tu amas mais a mim do que o teu marido. Quase deu ciúmes agora. Não, mas desse não dá para competir. Desse tem que deixar. Neuza, tu amas mais a mim do que os teus filhos, irmãos. O que acontece quando Deus enxerga isso numa pessoa? Pode deixar que agora as portas, as janelas do céu agora vai descer sobre tal pessoa. Os acréscimos de Deus já estão na porta do coração. E vai vir paz, vai vir saúde, vai vir prosperidade, vai vir alegria. E Deus vai usar os filhos, vai usar o marido, vai usar os irmãos. Entende? Não existe outra maneira, irmãos, de você receber os acréscimos. Amém? Só existe essa maneira. E aí, vamos na igreja hoje? Vou lá buscar minha bênção. Não, tu vai ter que aprender
compreender e receber a revelação de quem tu está em primeiro lugar. Porque os acréscimos é a tua bênção que tu precisa. Tu precisa de milagre na tua vida, irmãos. Quando tem uma questão doméstica que tu não consegue resolver, o marido está com os olhos pichados lá para a vizinha. E tu precisa, mulher, sabedoria, precisa um milagre na tua vida para tu conseguir dizer isso aí, porque são demônios que estão agindo naquele lar. Teus filhos estão indo lá para o mundo, querem se prostituir, querem ir para as drogas, tudo, e o pai não tem o que fazer. Tu precisa de um milagre, irmãos. Nada natural, a iniquidade e o pecado é natural. Nada vai conseguir resolver isso aí. Só tem um. E para ele resolver, ele tem que ver que você está amando ele em primeiro lugar. Não tem como, irmãos. E em Romanos diz, não há injustiça da parte de Deus. Está dando tudo errado na nossa vida? É porque a gente amou sempre a iniquidade e o pecado e agora estamos colhendo o que ele está dando. Mas você pode mudar já a partir de hoje. Sabe como? Se colocando em pé, limpando o coração, e vamos participar da ceia. O coral pode passar aqui? O Antônio e o João vai fazer a oração aqui da consagração. E durante a oração, durante esse cântico, limpa teu coração, confessa os pecados, peça perdão e tenha comunhão com o Senhor através dessa cerimônia da ceia. Bom dia, meus irmãos. Agora é a hora de nós pedir perdão para Deus nossos pecados. Durante essa semana que nós pecamos, vamos esvaziar o nosso coração e pedir perdão para Deus. Quero ler aqui em Coríntios. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graça, e partiu, e dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, que semelhante deste modo, depois, havendo ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, o novo sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Então, estende sua mão por este cálice, este pão, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Pai, abençoa, Pai, este pão, esse cálice, Senhor, simbolizando a tua morte lá naquela cruz do Calvário, Pai. Abençoa cada um que vai receber, Senhor, este pedaço de pão, simbolizando o teu corpo, Pai. Que venha perdoar todos os pecados, Pai. Esse cálice simbolizando o teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, abençoa este pão e esse sangue, Pai, que nós vamos receber agora, Pai. Amém, Jesus.
bem pertinho de Deus, queremos estar à sua sombra descansar. Amém, irmãos. Então agora vamos orar, então, agradecer por esse momento tão especial aí na presença do Senhor. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado e vamos orar agradecendo em nome de Jesus, né? E depois Jesus vai fazer o último cântico, tá bom? Pedir pro irmão Zé Cláudio fazer a oração final, Zé. E depois nós estamos dispensados com a paz do Senhor ainda em Jesus. Amém, irmãos. Vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nos deu de estar aqui hoje, na presença dele, na presença do irmão, né? Que a palavra diz em João 15,16, que não fosse vós que escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de tanto quanto pedirem meu nome, ele vos conceda. Por isso é a certeza que nós temos, né, que foi Deus que trouxe cada um de nós aqui, né? Então vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse manancial, Pai, que o Senhor dispensou hoje, Pai, por cada palavra, Pai, que o Senhor trouxe, Pai, que possa, Pai, verdadeiramente, Pai, trazer, Senhor, arrependimento sincero no nosso coração, Pai. Nós possamos, Senhor, olhar, Senhor, cada um está dentro de nós, Senhor, e ver, Senhor, que ainda não estamos, Senhor, buscando, Senhor, em primeiro lugar. Mas que o Senhor Jesus possa proporcionar, Senhor, esse arrependimento sincero, Pai, que nós possamos, Senhor, aproveitar, Senhor, tudo que o Senhor dispensou aqui nessa manhã, Senhor, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, passar, Senhor, a inclinar pelo Senhor, a realmente, Senhor, interessar pelas coisas do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Pai, pela TV Menorá, pela Rádio Menorá, pelo aplicativo Pão de Judá, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem posto, Senhor, à nossa disposição, Pai. Queremos, Pai, aqui confessar, pedir perdão, Senhor, que muitas vezes, Senhor, não utilizamos, Senhor, esses meios, desprezamos, Senhor. Queremos pedir perdão, Pai. Queremos pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor dispensa, Senhor, em nós uma vontade, em cada um de nós, em mim, nos meus irmãos, para nós estar, Senhor, diante dessa mesa, Senhor, utilizando, Senhor, dessa mesa, desses aparatos, Senhor, que o Senhor dispensou, gratuito, Senhor. Quero, Senhor, pedir, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que é o Senhor que efetua em vós tanto querer como realizar, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, pedimos aqui a sua misericórdia, Pai. Sabemos que não podemos pedir nada, Senhor. O Senhor já nos deu tudo, Senhor. O Senhor já nos deu a salvação, a vida eterna, a filiação, o perdão, Senhor. A só nos resta, Senhor, nós inclinar, Senhor, das coisas do Senhor, Pai. Nós queremos pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, que precisamos, Senhor, do teu socorro, Senhor. Que ainda, Senhor, estamos, Senhor, alimentando, Senhor, a natureza maldita, Senhor, conforme disse aqui, que é o ego, Senhor, que é as coisas do mundo, Senhor, que é as coisas desprezíveis, Senhor, que o Senhor não vai abençoar, Senhor. Mas pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, misericórdia do teu povo, Senhor, que o Senhor nos escolheu, Senhor, nessa cidade, Senhor. O Senhor dispensou, Senhor, esse manancial de tão longe, Senhor, presenteou a todos nós, Senhor, com tudo isso, Senhor. Nós, Senhor, não estamos, Senhor,
levando, Senhor, esse amor que o Senhor nos deu, que o Senhor nos tem por cada um de nós, Senhor, lá fora, Senhor, para as pessoas que precisam, Senhor. Mas queremos, Senhor, pedir perdão e queremos pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor aumenta a nossa fé, Senhor, porque a Tua palavra também diz em Hebreu 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se tornou galador do que Ele busca, Pai. Pai, eu te peço, aumenta a nossa fé, aumenta a fé de cada filho seu, de cada eleito seu que o Senhor tem nessa cidade, Senhor, para que nós possamos, Senhor, suportar, Senhor, as coisas vindouras que venham, Senhor, e possamos estar, Senhor, ligados com o Senhor, Senhor. Por isso, Pai, agradeço, Senhor, por cada palavra, agradeço pelo louvor, agradeço, Senhor, pelo compartilhar das irmãs, agradeço, Senhor, pelos testemunhos, Senhor, por tudo, Senhor. E te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor conduza cada uma das suas casas, Pai, em paz e em segurança, Senhor. E que cada um leva, Senhor, tudo aquilo que o Senhor semeou aqui, Senhor, nos seus corações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero prostrar-me em tua presença, envolver-me na tua glória. Quero tocar em tuas vestes, envolver-me na tua glória. Que tu és santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor. Santo é o Senhor, digno de todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor.